Precisamos Falar de... O nosso primeiro assunto do primeiro vídeo vai ser sobre política. Mas não deixe de assistir, não feche a janela, porque realmente é um assunto que a gente precisa falar e precisa comentar nesse ano que é tão importante para a nossa democracia. E por conta disso, eu trouxe um convidado, meu pai, Paulo de Freitas, que é jornalista, formado na PUC São Paulo, já trabalhou em diversas revistas e ele está aqui justamente para ajudar a gente. Quando veio essa ideia do vídeo, eu fiz um questionário com várias perguntas, onde 100, 120 pessoas responderam, e perguntas básicas sobre a política que muita gente não soube responder. E justamente é para isso que a gente está aqui, para responder essas perguntas. A primeira pergunta foi: você entende de política? E a segunda pergunta foi: você gosta de política? E a porcentagem foi muito baixa. Por que você acha que acontece isso, pai? Bom, em primeiro lugar, a tua pergunta foi, né, se a pessoa gosta ou não de política, e a resposta foi que não gosta. Na verdade, não é que as pessoas não gostam de política. O que acontece é que as pessoas não gostam dos políticos, né? A gente tem visto aí, pelo menos nos últimos anos aí, tantas denúncias de falcatruas, mensalão, né, políticos roubando, políticos envolvidos em todo quanto é tipo de crime, políticos sendo presos. Então as pessoas elas ficam um pouco decepcionadas, né? Mas existe uma mudança, a gente tem que perceber isso, já está acontecendo uma mudança, as pessoas estão ficando um pouco mais esclarecidas, né? Então eu acho assim que as pessoas devem se envolver sim, né? Apesar dos políticos, a gente tem que entender de política para que a gente possa mudar esse país e melhorar as condições de vida do cidadão, né? E é exatamente isso, porque nós vivemos numa democracia e a gente acaba não gostando e não entendendo sobre. E também, se você for pensar na nossa história, o Brasil vive uma democracia muito recente. Nessa democracia super recente já teve 2 impeachments e é algo que outros países olham com uma cara de julgamento, ou até mesmo a gente fica pensando nessa questão de, pô, já tiramos dois políticos. O que você tem para falar sobre isso? Então, eu acho um ponto positivo, né? Nós tivemos sim 2 presidentes afastados, né? Impeachment. Inclusive o primeiro presidente que foi afastado, né, que sofreu impeachment, foi o Fernando Collor, e foi o primeiro presidente eleito pelo povo de voto direto, né? Isso faz parte da democracia. A gente coloca, a gente tira, né? E assim anda, até a gente ir melhorando, né? O impeachment não é uma coisa grave, né? Assim, do ponto de vista da democracia, né? Eu acho que é uma coisa grave do ponto de vista da cidadania mesmo, né? As pessoas não se importarem com política, vai acontecendo que os políticos vão se perpetuando ali nos seus cargos, né? E vão continuar a fazer as mesmas coisas que faziam antes. Então é bom que a gente tenha essa consciência, né? Para a gente se livrar desses maus políticos. Sim. Outra pergunta foi a diferença entre esquerda e direita. Algo que é muito falado, que é muito comentado em qualquer lugar, onde as pessoas levantam as suas bandeiras e muitas vezes as pessoas nem sabem o significado da onde vem essa expressão, né? Você poderia explicar qual que é a diferença entre esquerda e direita, qual que é a nossa base histórica? Porque o que eu me lembro é da Revolução Francesa, mas você poderia explicar um pouquinho mais? A gente comenta muito isso hoje em dia, está em moda a gente falar sobre isso, né? Mas realmente é algo bem antigo, né? Vem lá da Revolução Francesa, como eu disse, e tinha os jacobinos e os girondinos, que eram 2 grupos, né? Uhum. Os jacobinos eles eram mais extremistas, né? E eles defendiam o povo, defendiam, né, a população menos abastecida, enquanto os girondinos era mais voltado para o clero e para a coroa, né? Então, na Assembleia que eles se reuniam, os girondinos ficavam à direita e os jacobinos ficavam à esquerda. Por isso veio esse termo direita e esquerda, né? Trazendo para os dias de hoje, né? O pessoal da direita é o pessoal mais de acordo, né? Conservador. Mais conservador, tal, né? E o pessoal da esquerda é aquele pessoal mais revolucionário, que quer derrubar, que quer revolucionar, que quer, né, ir para o embate. Então o termo é isso. Mas nos nossos dias também existe um terceiro, né? Acrescentar, o brasileiro gosta de acrescentar, que tem um centrão, né? Uhum. Então o centrão é aquele lá. É mais ou menos, o centrão é aquele que não é nem direita nem esquerda, então quem dá mais, ele
tende para um lado ou para o outro, né? Tem esse centrão aí agora. Até engraçado porque uma das minhas perguntas logo depois de direita e esquerda, a diferença entre direita e esquerda, foi o que a pessoa se considerava, se considerava a direita, se considerava esquerda ou centro. E aí eu também coloquei outra questão que era nenhum dos termos. E a maioria, 68% respondeu nenhum dos termos, porque as pessoas às vezes sabem a diferença entre direita e esquerda, acham que sabem, né, mas não conseguem se colocar na posição que deveriam. Enfim, hoje na nossa democracia, nesse ano de eleições, você acha que a gente está vivendo os extremos de direita, extremos de esquerda? Olha, é difícil a gente diferenciar se está extremo direita e extremo esquerda. O que hoje a gente está percebendo é extremo dos dois lados, né? Sim. Tanto é que na semana passada, há poucos dias, o Bolsonaro, que é o candidato que a gente diria de direita, né? Ele foi esfaqueado, né? E logo já estão colocando a culpa no pessoal da esquerda, né? Então, extremismo nunca é bom, né? Quer seja de direita, quer seja de esquerda, nunca é bom, né? O que a gente não pode e não deve, né, ficar tendendo para um lado ou para o outro. Nossa democracia, ela é forte, né? Embora as pessoas não achem, mas é forte. E a gente deve realmente ir pelas ideias, né? Às vezes as pessoas vão muito pelo partido, mas não é isso. A gente tem que ir pelas ideias da pessoa que está ali galgando aquele cargo, para que a gente realmente analise essas pessoas, as ideias dela, para a gente saber votar direito, né? Para não se arrepender depois. E recentemente saiu a pesquisa do Ibope, falando que se o Lula estivesse candidatando, o Lula estaria na frente do Bolsonaro. E se o Lula não estivesse se candidatando, que seria o Haddad no lugar do Lula, o Bolsonaro estaria na frente. Uma das coisas que as pessoas não entendem, pai, e você poderia explicar pra gente, o porquê o Lula está podendo se candidatar se ele está preso. Essas pesquisas são interessantes, né? Por quê? Mostra o Bolsonaro na frente enquanto o Lula não é candidato. Né? Se o Lula é candidato, o Bolsonaro fica em segundo. Né? É interessante a gente ver essa situação, por quê? Porque as pessoas elas estão mirando a pessoa do candidato, né? Não as ideias dele, né? O carisma do candidato. Então, por isso que tem essa variação aí. Né? Agora o Lula, pra você ter uma ideia, o Lula, se não for candidato, né, quando a pesquisa não coloca ele como candidato, coloca o seu vice, que é o Haddad, né, cai bruscamente, né, vai lá para o 5º lugar. Então, a gente tem que perceber que as pessoas estão mirando o lado pessoal, a pessoa mesmo, né, o candidato, né, o personagem. Então, é bom a gente frisar isso. Quanto ao Lula ser candidato, o que acontece? A nossa legislação, a ficha limpa, né, que é uma lei que passou aí há alguns anos atrás, a ficha limpa diz assim, o candidato que foi condenado na segunda instância ou por um órgão colegiado, né, ele não pode ele perde os direitos políticos. Né? O que é um órgão colegiado? Só para dar o exemplo do próprio Lula. O Lula ele foi condenado pelo Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, que todos conhecem aí, né? É outra figura que está em destaque. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. O que aconteceu? É a primeira instância. O Lula recorreu para a segunda instância. A segunda instância é um órgão colegiado. Aí não é um juiz só que vai decidir. São 4 ou 5 juízes, né? A partir de 3 juízes. Mas no caso o Lula recorreu e perdeu de novo. Você tem uma ideia, o Lula recorreu, ele estava com 9 anos de prisão. Ele recorreu, foi para 12 anos de condenação, né? No órgão colegiado. Então a lei da ficha limpa diz o seguinte, se perdeu, foi condenado no órgão colegiado, perde os direitos políticos, não pode ser candidato. Mas por que ele foi candidato então? Porque ele estava recorrendo. Ele recorria, e está recorrendo até agora. Né? Capaz de no último dia da eleição ele está recorrendo ainda. Né? Mas parece que já foi decidido mesmo, ele não vai ser candidato. Né? O TSE deu um prazo de 10 dias que já está vencendo para que o PT indique outro candidato no lugar do Lula. Então é isso, ele foi condenado, a segunda instância perdeu os direitos políticos. Então o TSE é? Tribunal Superior Eleitoral. Que é formado por juízes. Formado por juízes. Mas se o Lula está recorrendo às instâncias superiores, mas ele já está preso em Curitiba, certo?
mesmo assim ele consegue recorrer mesmo estando preso. Sim. Todo preso tem direito de recorrer. Agora, no caso do Lula, ele já foi condenado até por colegiado, né? Então, ele está recorrendo para ver se ganha tempo, mas não... Outro candidato que saiu semana passada, uma matéria sobre ele, foi o Geraldo Alckmin, né? Que também foi denunciado por corrupção essa semana, que também está passando por um processo, certo? Sim. O Geraldo Alckmin, não só o Geraldo Alckmin, um dia foi o Haddad, né? Do PT, e no dia seguinte foi o Geraldo Alckmin. Mas o que acontece? Na verdade eles foram denunciados, ainda vai passar pela primeira instância, eles ainda podem recorrer, etc. Então no caso deles, eles vão continuar até o fim da eleição. Essa decisão aí, se eles recorrerem, essa decisão vai sair depois da eleição, capaz de, se um deles for eleito, capaz de terminar o mandato e não ter a decisão ainda. Né? Então é isso, eles ainda estão no comecinho do processo, então eles podem recorrer e ainda não foram julgados por um órgão colegiado. Né? E isso vai demorar muito, capaz de eles ser eleitos, isso só acabar depois que eles forem cumprir o mandato. Então é isso, Brasil. Esse é o nosso atual quadro político e no próximo vídeo voltaremos a falar sobre a questão política, as últimas notícias que estão acontecendo em relação aos nossos candidatos, tanto da presidência quanto do Senado, deputado, e a gente quer realmente que vocês fiquem por dentro disso, que a gente quer mostrar a base mesmo da política e que vocês realmente se interessem por isso. E curta, compartilha, se inscreva nesse canal, aperte o sininho, que a gente realmente quer trazer a base da política para vocês e a gente quer realmente que vocês se interessem pela política.